Então, gente, boa tarde, né? Eu sou Carolina Oliveira, eu sou professora, historiadora, designer de ambientes, mestra em educação, doutoranda em educação e especialista em equidade racial. E para esse mês de maio, que a gente está no finalzinho, né? Eu venho programando junto com a Débora, que está aqui, que vai se apresentar daqui a pouco, uma série de rodas de conversas e intervenções para a gente pensar um 14 de maio, né? Um pós-abolição. E a gente conseguiu iniciar esse trabalho agora no finalzinho de maio, com hoje, no dia 29, acontecendo duas rodas de conversa, uma agora às 17 horas com a Cris Nunes e às 19 horas com Camila Souza, dentro de um projeto que nós estamos chamando de Entre Nós, né? Que Débora está aí junto comigo, né? Configurando esse projeto, então chamado Entre Nós, né? Nosso corpo fala, nossa vivência ensina, nossa voz transforma. Então, nós vamos tratar aí de temas que são de interesse de todas nós, que buscamos um mundo com mais equidade, um mundo com recuperação de gênero, um mundo onde as desigualdades sejam superadas. Então, a gente começa hoje com a presença de Cris e Camila. No dia 7 teremos uma outra atividade. Fiquem, né? Assistam até o finalzinho que eu vou falar um pouquinho da atividade do dia 7. Além dessa pequena apresentação minha, eu sou, além, né, das atividades aí profissionais, de formação e de militância de vida, eu sou mãe de dois jovens, da Tainá e do Pedro, e é com essa pequena apresentação assim que eu abro esse momento, né, esse grupo que está se formando, esse entre nós, esse corpo, saberes e resistência, que a gente faça aí uma longa jornada de trocas e de momentos assim de conhecimento mesmo. Eu vou passar a palavra para a Débora para ela se apresentar um pouco. Ela, né, ela me ajudou nessa. Estamos fazendo juntas a concepção desse trabalho e ela cuidando da parte das mídias sociais. Aí passo para a Débora e daqui a pouquinho eu apresento a Cris para a gente passar a palavra para ela. Débora. Esqueci de abrir o microfone. Bom, sou Débora, sou publicitária de formação e atualmente eu tenho ajudado a Carolina nas redes sociais, né? E tem sido muito interessante para mim participar de tudo isso, porque é, pela minha profissão, assim, eu acabo tendo contato com pessoas variadas, né, pessoas de diversas áreas, a gente vai é, aprendendo um pouquinho de cada coisa, né? Então, assim, eu aprendo um pouquinho com a pessoa que trabalha com moda, um pouquinho com a pessoa que trabalha com engenharia, um pouquinho de cada coisa, mas trabalhar com a Carolina, para mim, é onde eu tenho mais aprendizado, porque, né, é um tema muito importante, é um assunto muito importante, me agrega muito conhecimento, até em rodas de conversa, né? Eu sinto que eu ampliei o meu leque, assim, nas minhas rodas de conversa, e eu sou uma pessoa, eu sou militante por natureza, que minha família sempre fala que eu sou do contra, que eu sou aquariana, né, muito aquariana, com ascendente em aquário e tudo mais, então diz que todo aquariano é do contra, então eu já sou militante mesmo, e aí quando eu é, venho tomando conhecimento desses assuntos tão importantes que a Carol traz, aí que eu milito mais ainda, né? Então, quando ela propôs fazer essa roda de conversas, eu achei muito interessante, achei muito necessário, né? Me parece que, por enquanto, também estamos entre mulheres, né? Não era o objetivo, mas assim como a mentoria, né? A mentoria é um grupo hoje 100% feminino, que inclusive não está participando da mentoria da professora Carolina, recomendo demais, é um grupo muito bacana, mulheres muito legais, uma troca de experiência muito boa. E eu espero que, né, esse projeto entre nós, que terão vários encontros, né, vão ser realmente uma oportunidade de aprendizado, de troca de saberes, e é isso. Espero que a gente consiga aproveitar bastante, contribuir bastante, né, para agregar conhecimento para todo mundo. Obrigada, Débora. Agora, gente, eu vou apresentar, né, a Cris, que vai estar com a gente. E aí, quando eu estava preparando para apresentar a Cris, eu falei assim: ai, gente, como que eu apresento a Cris?
E aí eu vou apresentar dizendo que no dia 14 de agosto, eu fui lá buscar, Cris, a data. No dia 14 de agosto de 2024, eu já tinha visto a Cris nas redes sociais, a gente é da mesma cidade, nós somos de Nova Lima, Minas Gerais. E aí eu já tinha, né, a gente já tinha se esbarrado virtualmente em alguns momentos, porque a gente tem muitas coisas em comum, né, Cris? E aí quando foi no dia 24 de agosto, de 2024, eu vi algo sobre a pré-candidatura da Cris a prefeita de Nova Lima. E aí eu senti um alívio muito grande, porque eu estava sofrendo, né, gente, quem que eu vou votar, né, para prefeito nessa cidade? Eu sou professora de história, e aí eu sempre dou aula, eu sempre ensino assim para os meus alunos, né? Já tive problemas com isso, inclusive, né? De ser chamada atenção. Sempre quando eu vou ensinar Brasil República, eu ensino assim para os meus alunos, né? Mulheres votem em mulheres, né? E os homens também, né? Votem em mulheres. Então, eu sempre trouxe isso e eu ficava naquela angústia pra gente nesse Nova Lima, né? Que dia que eu vou poder votar numa mulher para prefeito? E aí eu não pensei duas vezes e já manifestei ele meu apoio para a Cris. E aí, a partir disso, né, Cris, surgiu essa amizade, assim, que tem, né, que eu poderia fazer uma roda de conversa só para falar da Cris e de todos os caminhos que vão se abrindo do nosso encontro. Então, eu quero apresentar a Cris como essa pessoa, essa candidata que me trouxe esperançar, né, a partir de 2024 e que tem uma trajetória e muita coisa para compartilhar com a gente. E que hoje eu convidei ela para a gente conversar sobre a violência política contra a mulher e principalmente contra a mulher negra. Numa semana em que nós começamos na segunda-feira com a ministra do Meio Ambiente sofrendo uma violência política, né, contra uma mulher negra em público dentro do Senado, com câmeras filmando. Então a gente olha para aquela situação e a gente fica estarrecido e ao mesmo tempo a gente não imagina o que acontece fora das câmeras, né? O que não está sendo filmado, porque o que está sendo filmado com uma pessoa representante do Poder Executivo, uma ministra, chega naquele nível, imagina tudo que a gente passa, né? E tudo que as mulheres que entregam a sua. Que se entregam, que é uma entrega pública mesmo, quando se candidatam, o que que passa? Então, essa roda hoje é um primeiro registro, talvez, né, Cris, pós-eleição. A gente tem um projeto também do registro dessa trajetória da candidatura da Cris e dessa vivência política, mas acho que é um primeiro registro pós-eleição mais longo, né? Que tem os registros aí mais curtos que Cris foi fazendo, mas eu acho que é um momento dessa troca. Eu vou entregar a sala para ela, agora a sala é sua, viu, Cris? Você pode conduzir a dinâmica, né? Se as pessoas quiserem fazer perguntas, podem ir colocando no chat. Se você vai fazer uma exposição e depois vai abrir, então a dinâmica é sua. Te agradecer por essa coragem, mais uma coragem, né? De vir. Primeiro, agradecer a coragem de ter se candidatado e nos permitido esperançar. E agora agradecer de estar aqui compartilhando essa vivência e nos fortalecendo, que eu acho que esse tipo de troca ela fortalece todas nós. Então, bem-vinda, bem-vindas as que chegaram aí depois, que eu já tinha cumprimentado, e a sala é sua, Cris, o momento é seu. Tá com o microfone desligado. Ué, eu não tô conseguindo tirar aqui, não, peraí. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui. E agora? Agora sim. Ah, então tá bom. Nós estamos em quantas, Carol? Você tem como me falar? 8. 8. Então eu acho que vale a pena é, as 8 pessoas se apresentarem um pouco, né? Dizerem um nome, para que depois eu possa falar um pouco sobre nós, entre nós. Eu acho que eu vou ficar muito feliz de saber, né? O rostinho, quem é, quem está presente, quem escolheu estar nesse momento conosco, porque eu acho que são preciosidades e a gente precisa ver, né? A gente precisa se olhar. Se vocês pudessem se apresentar.
Então, deixa eu começar. Meu nome é Elaine, sou Elaine Costa, sou novalimense também. Assim como a Carolina, o nome de Cristiane para a candidatura a prefeita despertou em mim esperançar, e ela sabe disso. Dentro das possibilidades que eu tive, eu busquei o apoio. Eu sou uma pessoa assim, mais discreta, mas eu busquei, dentro das minhas possibilidades, fazer o trabalho, porque eu acredito nisso. E para mim é um momento muito importante estar aqui hoje com vocês. Pessoalmente, tenho passado por algumas questões que têm me afastado desse lugar de poder estar nesses espaços, e me faz muita falta. Então, é igual a Cristiane falou, somos poucas, mas aqui o que conta é aquilo que a gente realmente acredita, para a gente poder fazer diferença nos espaços que a gente ocupa. Então, é um grande Uhum. prazer. Eu sou pedagoga, fui servidora pública por 30 anos, me aposentei e hoje trabalho com preparação para concurso e sou advogada. Obrigada, Elaine. Nada. Posso falar? Eu sou a Gabriela, eu estou em Botucatu, em São Paulo, interior de São Paulo. Vim a convite da Carolina, acompanho e admiro muito o trabalho dela, então, e também um tema que me interessou bastante. Botucatu é uma cidade pequena para média, com 150 mil habitantes, e tivemos uma candidata à prefeitura que fez uma campanha excelente, com propostas ótimas, mas teve uma votação bem inexpressiva. Botucatu é uma cidade bastante conservadora, então a imensa maioria é masculina, né, ocupando os espaços de poder. Então, vim aqui para ouvi-la também, Cris. Uhum. Muito obrigada, Gabriel. Kelly colocou aqui no chat, eu vou ler, tá? Tá com problema na câmera. Meu nome é Kelly, sou de BH. Estou aqui por ter sido incluída no grupo. Estou curiosa pela fala, que vem de uma área distinta da minha atuação. Sou professora de educação básica no primeiro ciclo. Atuo na alfabetização e tudo que isso envolve. Sou professora militante pela educação e pela igualdade racial. Desejo que nosso encontro seja lindo. Obrigada, Kelly. Seja muito bem-vinda, Kelly. Não sei se Camila e Terezinha vão conseguir falar agora. A Camila conseguiu abrir. Eu não consegui, não vou conseguir nesse momento abrir minha câmera. Estou tentando aqui, eu não sei se eu consegui. Consegui? Conseguiu. Isso que é falar, Conseguiu. Terezinha. Depois a gente Eu estou passa com aqui a Camila. na briga da internet. Então, né, faço parte do grupo de Frente de Mulheres que nós criamos lá em Nova Lima, né, que é minha irmã, junto com a Cris, teve essa ideia. Né? Eu tenho dois lugares, né? Eu tenho uma casa, minha família mora em Nova Lima, nós temos uma casa, e eu resido em Contagem, né? Sou mãe de 3 filhos, tenho 2 netas, sou dona de casa, trabalho muito, faço artesanato e gosto muito de estar nesse meio, né? E faço parte do Conselho de Saúde também daqui, estou sempre em movimento. E eu achei muito interessante, né, quando colocaram aí para a gente, achei super bacana. Minha irmã está viajando, por isso que ela não está. Ela está longe, ela está na Nova Zelândia e o horário, nem sei que horas que é lá. Então, eu acho que ela não vai conseguir participar. Uhum. Se ela conseguir, ela ainda entra, então, né, vai estar gravada, ela vai estar vendo. Estou muito satisfeita de estar com vocês. Que legal, Terezinha, de você Pois estar aqui. Que querida, surpresa saudade. boa! Muito legal. Seja muito Saudade. bem-vinda. Saudade também. Muito legal. Mas deixa eu fechar, né? Camila. Consegue de novo? Boa tarde, estou aqui. Não vou conseguir abrir a câmera nesse momento, mas me apresentando,
Eu sou Camila Souza, eu sou psicóloga clínica e do esporte. Vou me apresentar mais tarde, né, trazendo um pouco da clínica racializada. E eu estou aqui para ouvir e aprender mais com a Cristiane sobre as violências que nós viemos passando, né? Passamos, estamos passando, passaremos, enfim, aprender um pouco mais, né, sobre essa questão aqui. Agradeço a sua presença, Cristiane. Muito obrigada, Camila, e muito orgulhosa também da sua presença e da sua colaboração depois com a gente, viu? Imagina, estamos aqui. Cris, acho que fomos todas, entrou, mas a Marisa entrou agora. Marisa, a gente iniciou e a Cris propôs que a gente se apresentasse. Se você já tiver chegado e sentir que já consegue se apresentar, fica à vontade. Se não, depois você avisa pra gente, né, Cris? Que quando a gente chega assim, às vezes a gente está se arrumando ainda. Verdade. Ei, gente, boa tarde. É que eu estou no final do meu horário de trabalho, já estou organizando as coisas e vou ouvir vocês quando eu estiver em trânsito. Mas queria dar um alô daqui a pouquinho. Por enquanto, eu estou aqui na reunião com vocês. Eu sou aqui de BH, de Belo Horizonte, sou psicóloga, trabalho no serviço público municipal, no atendimento de famílias na área de habitação popular. Mas eu gostei muito do tema da discussão hoje e não lembro mais em que grupo que eu vi a divulgação, mas me chamou a atenção, eu gostaria de assistir a apresentação de vocês. Obrigada. Obrigada a você, Marisa, pela presença, viu? Então, né, eu fui apresentada pela Carol, né, sobre a minha candidatura à Prefeitura Municipal de Nova Lima, que foi a primeira vez que uma mulher preta se colocou nesse lugar, né? Que foi um lugar muito complexo, muito desafiador e, quiçá, subversivo mesmo, né? Nesse contexto onde eu nasci. Então, eu acho importante a gente falar um pouquinho sobre Nova Lima, né? Nova Lima é considerada uma cidade com o maior PIB, né, do estado, a cidade mais rica do estado, né? Ela recebe royalties das mineradoras, da especulação imobiliária. Então, aqui nós temos concentrado famílias e riquezas na periferia da cidade. Então, na verdade, a periferia da cidade é feita pelos grandes condomínios, né? Mas somente 7% dessa população é milionária da nossa cidade. Foi uma cidade colonizada e ainda é colonialhada, né, de forma assim muito presente pelos ingleses, porque nós somos uma cidade rica em ouro, ou pelo menos éramos uma cidade rica em ouro, né, que houve uma devastação do nosso ambiente em função das grandes mineradoras. E os ingleses, eles vieram no século XVIII e XIX explorarem o nosso território com a mão de obra especializada, né, porque os nativos eles não conseguiam explorar de forma maior o ouro da nossa terra. E aí, quando esses ingleses chegam aqui, eles fizeram dos nativos seus servos, né? E esses mineradores que eram nativos, que eram em sua maioria preta, né? Eles trabalharam como mão de obra barata para esses ingleses, e esses ingleses eles foram explorando o nosso território, explorando nossa mão de obra, nossa cultura, né? E essa cidade também atualmente é uma cidade prioritariamente onde os ricos e os brancos, mesmo sendo a minoria em número, né? Porque hoje nós temos mais ou menos em torno de 62% entre pardos e pretos, né? Então a nossa população branca ela é menor, porém ela é potencialmente mais rica, é a que tem maior possibilidade, né, onde ocupa
ocupa os grandes cargos públicos, sejam em funções em instituições públicas, seja em instituições privadas, né? O panorama, por exemplo, hoje nós temos 15 cadeiras na Câmara de Vereadores, né? E dentro dessas 15 cadeiras, somente uma mulher, e essa mulher é branca, né? Nós não temos uma cadeira de uma mulher preta na Câmara dos Vereadores e 14 das 15 cadeiras são de homens, né? Então, isso diz muito do território e de como esse território ainda é permeado, né? Pela colonização, pela oportunidade para poucos, né? E aí, eu queria, antes de chegar nessa candidatura, daquilo que foi a minha experiência, né? Como candidata, eu queria falar um pouco, um texto que eu fiz aqui para a gente conversar. Gostaria um pouco da paciência, da caridade, né? Da disponibilidade de vocês ouvirem, porque a partir desse texto também vocês vão entender muita coisa, né? Posso dizer rapidamente a respeito do meu currículo, né? Eu sou psicóloga de formação, eu sou servidora pública, como a Marisa, né, da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. Eu trabalho num centro de saúde, no Departamento de Saúde Mental. Eu fiz mestrado na UFMG, na área da psicologia social, com o tema sobre autismo, e aí vocês vão entender por quê. Hoje eu estou doutoranda, né, na PUC, como bolsista, né, da CAPES, também estudando o campo do autismo. Sou professora universitária da Pitágoras Anhanguera, né? E sou estudiosa sobre os assuntos, né, de gênero, de raça, né, de classe, que permeiam, interseccionam todas essas histórias, né? A vida me convidou para ter 2 filhos autistas, né? E o meu esposo também do espectro, e eu estou sendo investigada também como essa possibilidade, mas ainda não vou fazer spoiler, porque, na verdade, eu não tenho ainda uma avaliação finalizada a respeito dessa possibilidade, né? Mas gostaria de dizer que a vida me convidou para ser uma menina, né, de origem pobre, né? Eu era filha de professora do estado e de um mecânico, né? Minha mãe Vilma, meu pai Tadeu. Fui criada, né, nas vilas de Nova Lima, nos bairros pobres de Nova Lima. E a vida me convidou a estar nesse território como mulher preta, pobre e hoje também interseccionalizada pela deficiência, né? Porque o transtorno do espectro autista é um transtorno a partir de 2012 no Brasil, como um transtorno, como uma deficiência, então as pessoas fazem jus a todos os direitos inerentes a essa condição, né? E aí eu fiz um texto, né, que eu poderia levar essa conversa, né, para um lado mais acadêmico, mas eu escolhi não fazê-lo, né? Eu acho que esse é um momento entre nós, né? E esse título é muito sugestivo, né? Que é entre nós que a gente pode refletir entre nós mulheres nessa intimidade, nessa troca conjunta, né? Circular entre nós, mas também entre os nós. Né? Aquele tensionamento, aquelas dificuldades que a gente traz das nossas vivências, o que a vida nos propõe de dificuldades, é aquilo que amarra, né? Aquilo que tensiona e que às vezes nos paralisa, né? Então a gente vai trocar esses saberes que vocês vão trocar com a gente, né? Falar do meu corpo nesse território, e das resistências ou insistências também que a gente tem que ter todos os dias, né? Entre choros e risos, entre alegrias e tristezas, a gente vai tentando caminhar nessa condição, né? De mulheres pretas em territórios elitizados, né? Colonizados, né?
E aí eu fiz um texto, né, que eu gostaria da paciência de vocês, mas vou tentar não ser chata com esse texto, justamente para falar sobre um pouco da minha experiência, né? É um texto inacabado, um texto que eu não fiz uma revisão, mas eu vou dividir com vocês. Um caminho percorrido entre a negritude, a solitude ou solidão e a atitude nos territórios íntimos e dos dessa cidade, né? A costura que aqui será feita está mais ou menos de trás para frente e não segue um ponto, um caminho linear. A ideia é alinhavar construções entre territórios. Para muitos, imagino que será como ver uma colcha de retalhos forçosamente arranjados. Para outros, pode ser que enxerguem uma rede entrelaçada e identificada. Fico na torcida que você chegue ao final dessas linhas e, quem sabe, até se veja como um dos pedaços dessa tessitura. Não espere um texto de heroísmo ou academicista. Ando achando-os repetitivos e sem alma. Nasci preta de mãe branca. Custei a me achar nesse território íntimo. Acho que é uma saga de duas. A idealização foi dita por ela. Que a minha filha seja branca como eu e com o cabelo liso do pai. Sou o inverso e o avesso. Refiz-me em verso, outrora bem amargo. Sou preta de cabelo crespo. Nasci no dia de Nossa Senhora do Rosário, a mulher preta do altar. Isso teria sido uma bênção? E vou te contar em pedaços. Cresci nessa cidade colonizada e de vivências colonialistas. Não foi fácil e ainda não o é. Subo seus morros e vejo as marcas inglesas na arquitetura, nas cadeiras políticas e nos altos cargos das instituições públicas e privadas. As ideias eurocêntricas colonizadoras permeiam nossas vivências, muitas vezes desapercebidas e não entendidas como nossas. Queca, por exemplo, que é um patrimônio imaterial da nossa cidade, não é de origem inglesa, é bolo feito pelas mãos das nativas dessa terra. E como diz nossa professora Carolina, que está aqui presente, é uma quitanda descolonizadora, né? Na verdade, é nossa. É mais ou menos dizer, e aqui todos falam, que os portugueses descobriram o Brasil. Não, nós não fomos descobertos pelos ingleses. Depois de 6 anos de nascida, brincava nas ruas da Vila Operária de rouba-bandeira, pera, uva, maçã, passa-anel, mas foi um dia de queimada que levei uma bolada e um menino logo disse: uma queimada na queimada. Quem estava na rua e nas janelas riram de dobrar a barriga. Voltei para casa chorando. Foi naquele dia, depois de nascida, que percebi que não seria fácil ser queimada. Voltei para brincar, mas com pedras na mão. Se gritassem queimada, era pedrada. Estudei em escola infantil pública, em um bairro de classe média da cidade. Andava um bocado para assistir aula. Consegui vaga lá por intermédio de mamãe. Muitos não tiveram a mesma sorte. Ela era professora. Eu era e continuava sendo a única de tranças nas ruas do meu bairro e na minha turma. E elas brilhavam por causa da gordura de galinha que minha avó Augusta passava. Segundo ela, era para deixar certinho. Sei que era um ato de amor, de proteção. Tivemos uma relação, eu e minha avó, de uma intimidade espiritual, e eu sinto o cheiro de rosas dela que ainda está em mim. Meu cabelo era frequentemente puxado e alvo de deboches durante os recreios. Todo mundo ria, todo mundo via, mas nada fazia. O pior não acontecia, pois era filha de professora branca. Contudo, por vezes chorava atrás daquela grande árvore do pátio. Queria ser invisível, mas era inútil essa tentativa. A árvore ficava no centro. Desejava levar pedras para a escola. Meninas pretas são sempre vistas, por mais que não queiramos. Somos invisibilizadas, mas não é porque não somos vistas, percebem? Precisei ser a mais inteligente como caminho de sobrevivência e não escravidão. Lembro-me que tinha uma amiga
preta como eu, Raquel, ficávamos sentadinhas perto uma da outra naquela árvore do centro da escola. Raquel desmaiava frequentemente. Depois de um tempo, ela desapareceu da escola. Hoje sabia que era fome. Naquela época, não tínhamos cantina dentro da escola. Cada um levava o seu lanche. E quem não tinha, desmaiava de fome. Um lugar que minha mãe me levava, às vezes, após as aulas, era na casa do Divino ou de Dadá. Adorava aquele lugar cheio de velas acesas. A dona da casa parecia uma anja. Era o único lugar da cidade que eu conhecia e que não tinha separação de pobre, rico, branco ou preto. Todo mundo rezava e se misturava mais que nas igrejas que tinham lugares marcados. Eu rezava e fazia o mesmo pedido sempre. Deus, não quero ser vista. Esse alívio para a alma durava pouco, porque depois passávamos numa loja de roupas, de cama, mesa e banho, e todas as vezes o vendedor perguntava em alto e bom tom para minha mãe: Você vai marcar na conta? Ela já está alta, viu? Mamãe se calava e fingia não ouvir aquela frase repetida daquele homem branco que era gerente e vendedor da loja. Ela pagava mensalmente sempre e todas as vezes tinha esse questionamento. Minha vontade era de sair correndo daquele lugar. Tinha muita vergonha por nós. Desde aquela época, o custo de vida da cidade era alto. Era difícil comer e vestir com o salário de professora de estado. A cidade do ouro segue com a sua exclusão de raça, gênero e classe. Cada um no seu canto come o seu tanto. Dia feliz era dia do pagamento da minha mãe, o 15º dia útil, onde o moço do Yakult, sei lá se era Yakult, passava no bairro e mamãe pagava por mês e ele nem questionava a minha mãe. Passou a infância. O colégio estadual não era bem público. Tinha um processo seletivo para entrar depois daquele antigo primário. Os aprovados eram classificados em quinta 1, 2, 3, 4 e 5. Quanto maior o número, menor tinha sido a sua nota. A separação dos colegas que nem na quinta série tinham conseguido era um luto amargoso. Eles iam para outros colégios estaduais que não eram famosos. Eu classifiquei no 2 e continuei sendo a única trançada da turma. Mês de agosto, iniciavam-se os ensaios para o desfile de 7 de setembro. Era trágico. Levávamos para casa um bilhete para os pais autorizarem nossa participação. Contudo, quem não desfilava perdia pontos na disciplina de educação física. A história segregadora se repetia, as mais altas e brancas na frente, e os pretos e pequenos como eu ficavam lá na última fila. E assim, eu com 1,56 m, sempre era quase que escondida nos territórios daquele 7 de setembro. Tive uma professora preta no estadual. Ela lecionava português. Sentia-me feliz nas suas aulas. Coincidentemente, ela morava em um bairro ao lado do meu. Quando o sinal da saída batia, seguíamos pelo mesmo caminho. Admirava seu modo de se expressar e sua forma simples e elegante de ser. Usava um coque perfeito voltado para trás da cabeça. Percebia que também alisava os cabelos. Ficava encantada e pensava: como conseguiu ser professora nessa cidade? Minha mãe era branca. Depois de algum tempo, entendi que os professores da rede estadual faziam concursos públicos para lecionar. Venceu e foi inspiração. Era uma professora preta em um território que nos invisibilizava. Contudo, éramos vistas. Nas aulas de matemática, eu era saudada com um bom dia, preta nossa de cada dia. Confesso que queria morrer nesse momento. Continuava desejando não ser vista. Não tinha nome. Acredito que essa recepção não era uma atitude consciente daquela professora branca, pois tinham relativamente uma relação amorosa. Ainda em tempo, tinha nome.
O racismo estrutural era cultural e ainda reverberava por todos os lados onde eu passava. Por que acabaram com a casa do divino? Lá eu podia rezar e pedir para não ser vista. Adolescendo. Os clubes dançantes da minha cidade, o Retiro, a Aurilândia e o Centro Ideal, eram os locais de lazer da cidade na minha época de juventude. Marcaram as décadas de 80 e 90. Não eram simplesmente lugares de encontro, eram territórios demarcados e ditavam a classe social de onde vínhamos. Eu frequentava o Retiro e a Aurilândia, pois o Centro Ideal era somente para os sócios, para quem podia comprar a cota. Observava que algumas pessoas conquistavam convites, eu entrava escondida e era um sonho meu dançar naquele lugar. Por outro lado, os jovens do clube chique entravam nos nossos clubes no final da noite e por vezes proferiram: aqui eu vou pegar uma neguinha. Tinha uma tia costureira e bordadeira famosa da cidade. Ela tinha a cota do Centro Ideal. Minhas primas participaram de um evento famoso de debutantes que acontecia lá. Todas as meninas da sociedade, quando faziam 15 anos, eram apresentadas essa noite de gala. Recebiam um ator famoso e era uma disputa de vestidos mais bonitos. Lembro-me que chorei muito por não ter ganhado um convite para ver o Dia de Princesa de uma das minhas primas. Eu não era moça de sociedade, não era ideal. Um dia consegui entrar escondida, não fui vista na entrada, entretanto não fiquei por muito tempo na pista de dança. Me senti fora do lugar e deparei com o porteiro dizendo: você não é desse lugar, faça favor de se retirar. A comemoração dos meus 15 anos foi na Aurilândia. Dei sorte de novo. Um dos diretores do clube namorava com minha tia e tinha, sim, acessos a essa oportunidade. Foi bonito e reconheço o esforço materno para esse dia. Sempre tivemos diferenças, não somente na cor de pele, mas dela levo o exemplo de luta e retidão, que sei que tenho gratidão. Essa mesma festa como o melhor da minha memória afetiva naquele tempo. O registro fotográfico documentara um dia feliz em família e pela primeira vez recebi meus amigos do colégio estadual. Fiquei emocionada quando o amor platônico da minha vida chegou com uma camisa azul de colarinho e calça jeans. Ele era o garoto mais lindo da turma do fundamental e tinha um sobrenome que era inglês. Ele jamais me daria bola. E assim, finalizando, tem muito do meu texto, né? Eu queria terminar, né, com esse texto dizendo que a vida inteira eu tive que estar em luta para sobreviver nos campos da escola, nos campos sociais, né? E dessa forma, quando também fui interseccionalizada pelos meus filhos com deficiência, o Mariano tem 23 anos. Então, há 23 anos, nesse território, conseguir direitos, né, de cuidados, tratamentos em saúde, uma educação inclusiva num território que praticamente não se conhecia o que era autismo, e meu filho era um autista preto, porque minha família é preta, eu comecei a ter que ser ativista da causa da pessoa com deficiência nesse território. Então, aí eu fui marcada também pelos nomes de mãe chata, de barraqueira, de maluca, né? E aí fui caminhando, sendo o tempo todo discriminada por esses lugares que a vida me forçou a estar. Foi um convite, né? Eu poderia me esconder, mas eu resolvi me colocar. E nesse desbravamento, né, surgiu a oportunidade de eu ser, até em função do meu ativismo da pessoa com deficiência, como candidata à Prefeitura Municipal de Nova Lima nas últimas eleições, pelo PSOL, né? Partido Socialista. Entretanto, nesse caminhar, durante a minha candidatura, teve um determinado momento que um próprio partido de esquerda da nossa cidade me chamou para conversar após o nome, né, ser
colocado como candidata, que era a primeira vez que uma mulher preta iria se candidatar. E qual foi a minha surpresa? Pessoas, né, ditas de esquerda da nossa cidade me convidaram que eu pudesse ser a vice do candidato desse partido dito de esquerda. E nessa reunião íntima, né, eu fui colocada como uma pessoa despreparada, mesmo sendo uma pessoa que academicamente, dentro da minha história, eu também tinha conhecimento para dizer, para falar, eu tinha uma história de ativismo. E nesse momento, esse partido de esquerda tentou me colocar num lugar de menor, num lugar de incapacidade, num lugar de despreparo. E com isso eles seguiram com o candidato deles sem uma história de fato de ativismo pela cidade, né? E aí eu fiz uma candidatura pelo PSOL com pouco recurso e fundo eleitoral que deu simplesmente para fazer o meu santinho, nem minha rede social era uma rede profissional. E assim eu fui para os debates, eu fui para rede de televisão, eu fui para a rádio, de uma forma muito solitária, né? De uma forma muito exposta, onde o tempo todo eu era colocada, como a Marina foi colocada, né? Como uma mulher despreparada e que eu não poderia estar ali naquele lugar ocupando aquele espaço. E fora esse lugar do partido, dos partidos, das situações partidárias, né? Eu fui panfletar nas ruas, que era o meu modo de me fazer conhecer e fazer com que a candidatura fosse uma candidatura conhecida. E por vezes, às vezes, eu abordava mulheres e mulheres pretas muitas vezes, e falei assim: você sabia que você tem uma candidata à Prefeitura Municipal de Nova Lima? Não, não sei quem é. Eu falei: sou eu gostaria de falar sobre a minha história. E por vezes, né, essas mulheres, elas diziam: não, eu já vou votar no prefeito atual, né? E eu falei: você não quer nem conhecer minha história, que também é nossa, por que a minha história? Então, essa não identidade, né, essa negação de também ser uma mulher preta nesse território, também ainda com oportunidades para poucos, é uma dificuldade de ser. Eu não era uma pessoa que as pessoas se identificavam, mas tinha uma negação desse lugar que eu ocupava. Então foi uma trajetória muito sofrida, né? Poucas as mulheres, mas de muita garra, foram para as redes sociais me apoiarem, e a professora Carolina teve esse encorajamento, né? Uma mulher preta com essa trajetória linda, né? E que até o momento os jornais locais eles silenciam essa minha candidatura. Eu acho que o silenciamento, o apagamento e a tentativa de apagamento não foi só no momento da eleição, mas continua sendo. Por isso mesmo o convite, né, da Carolina de frequentarmos, de estar entre nós, para que a gente possa encorajar outras mulheres e outras meninas pretas, para que onde elas estiverem, que elas não sejam capturadas pelo discurso branco elitista, e que elas possam também ter essa coragem de se colocar no meio político, né, em todos os lugares, na academia, na sociedade, né? Então, eu queria simplesmente dividir essa situação e essa experiência que eu vivi, né, como uma experiência muito dolorosa ainda, né, de mulheres pretas e de mulheres brancas que têm dificuldade de se colocarem como mulheres capazes, e de mulheres de estarem ao lado de mulheres nesse lugar. Então, eu acho que ainda é um momento de aprendizado, nós precisamos ainda nos encarar, nos percebermos com olhos
de carinho, de acolhimento e de reconhecermos que também podemos e que também podemos transformar os nossos territórios íntimos e os territórios sociais. É isso, eu acho que eu até falei muito, né? Eu nem continuei o texto, depois eu posso compartilhar com vocês, né? Mas eu acho que deu para perceber um pouco da minha história e um pouco daquilo que eu queria dividir com vocês. Cris, eu quero te agradecer demais por esse compartilhamento, né? E essa confiança, essa rede, né? Que está se formando, que vem se formando e vem se fortalecendo. Eu queria trazer alguns pontos do que você falou, sim, fazer um comentário enquanto o pessoal vai se organizando aí, se quiser trazer questões, né? A gente ainda tem tempo aí com você. Então, eu acho que você traz alguns pontos. Quando você fala do concurso público como uma forma de superação, eu acho que dá uma outra roda de conversa, Débora. Já vamos pensar nisso, como que nós vamos preparar aí uma conversa, como que a gente, quando a gente defende, né, um concurso público, como a gente defende a coisa pública, como que isso é uma forma de reparação. Vou destacar também quando você fala da preta barraqueira, né? Só quem é mulher preta sabe quando a gente pede e luta pelo que é básico para todo mundo, o que é direito. Nós somos taxadas de barraqueiras, agressivas, né? Mulheres em geral somos taxadas assim. Quando a gente tem o componente racial, isso potencializa e como que muitas vezes, quando a gente não está fortalecida e não está segura, e enfim, em vários momentos a gente às vezes vai ficar em dúvida, né, da nossa própria identidade, se a gente está sendo ou não está sendo. E Eu aí, acho mesmo que eu sou louca, né? a gente Quantas vezes a começa gente tem? Uhum. né? E se a gente não forma aí, né, uma rede, se a gente não consegue criar um grupo em que a gente se fortalece, a gente vai se silenciando. E aí, por último, eu queria comentar do silenciamento, né, que é algo que a gente conversa muito, né, Cris? Como que houve silenciamento durante a sua candidatura, como tem um silenciamento agora, e como que a gente pensa essa questão da comunicação mesmo, né? Como que está em um monopólio dentro de uma cidade, né? Pensando em Nova Lima, tem um monopólio de uma comunicação. Como que esse monopólio dessa comunicação ele não permite que outras vozes se expressem, permite até que corpos negros se expressem, desde que seja para manter a ordem vigente. Né? E como que isso é sério? E como que a gente pode também, aí são coisas para a gente pensar e de repente já pensar para próximos encontros, né? Como que a gente quebra esse tipo de lógica, né? E também como que a gente está alimentando isso à medida que a gente vai consumindo, né, esse tipo de informação que é fragmentada e que é escolhida a dedo, né? Então, eu, como eleitora, acompanhei, né, e como apoiadora da sua campanha, acompanhei esse silenciamento, né? A gente ficava aí com os jornais da cidade falava assim, ah lá, né? E aí você trazia, não, mas eu falei muito mais, né? Ou então, assim, quem está na página, quem está escolhido, quem que escolhe, quem está sendo escolhido para ser, tem a foto maior, tudo isso a gente foi olhando, né, Cris, durante a campanha. E aí a proposta é essa, né, gente? Se vocês têm alguma questão, alguma troca para fazer com a Cris, dessa experiência que ela teve, né? Ou mesmo trazer das experiências de silenciamento que alguma de vocês tem sofrido. A ideia é essa nesse momento da gente abrir para uma conversa mesmo, né? Eu acho que assim é só o início, né? Porque foram muitas situações, né, Cris? E muitas que continuam acontecendo. Como que é isso, né? Como que a gente escolhe manter a ordem vigente? Aí a Cris não mencionou, mas como assim? O que é experiência, sendo que a gente teve né, a gente tem um prefeito hoje que é um dos mais jovens do Brasil, que no primeiro mandato não tinha 20 não tinha 25 anos, né? Para um homem, o que é considerado experiência, e para uma mulher, o que é, né? Enfim, são muitas coisas, mas aí eu quero abrir se mais alguém quer trazer, né, Cris? Alguma E eu colocação, acho ou se que você quer dar uma muito continuidade. importante, é muito importante falar que esse mesmo prefeito ele está caminhando para 10 anos de poder, porque as pessoas não entendem, né, que ele era vice
de um homem branco, né? Depois ele se tornou prefeito e agora ele já está no segundo mandato. Então, assim, né? Ele quase entrou como um adolescente, né? Para o poder, e ele tem poder, ele tem conhecimento. A gente não, né? É impressionante. É bem colocado isso, né, Cris? Como que o homem branco, né, ele veste um terno e ele passa a ser uma autoridade, né? E não precisa de Exatamente. convivência. A gente precisa comprovar, né? A gente precisa ali, sugere-se, não, então passa para ser vereador primeiro, passa por todo mundo, quase como se fossem provas que a gente precisasse de fazer para poder chegar em certos lugares. E os homens não precisam disso, Não principalmente precisam. os brancos, né? Então, e aí a gente pensa também nessa questão dessa formação da imagem, da comunicação, né? Como é que é isso? Como que eu projeto uma ideia de algo novo, mas mantendo tradições, né? Então, assim, no caso específico de Nova Lima, nós estamos falando de uma tradição que está sendo mantida, que era, né, que ele foi vice de um prefeito que foi prefeito 6 vezes de Nova Lima, né? Então, que novidade é essa? A novidade é a novidade, né? Mas é uma continuidade. Como que a gente tem uma dificuldade de romper com padrões e de trazer o novo? Aí eu queria chamar, estou falando muito, Cris, era para eu falar menos, mas assim, conversar com você sabe como é que é, né? A gente e aí, o que que eu fico, né? O que que a gente pode pensar também disso tudo, né? Convida assim a reflexão. Na segunda-feira aconteceu, né? O que aconteceu com Marina Silva. A gente tem uma comoção, a gente vê uma comoção nas redes sociais, a gente vê pessoas se indignando. E aí eu queria que a gente levasse, ficasse como reflexão, compartilhasse aqui, enfim, o que que a gente faz na prática, né? Porque a gente se comove com isso que está longe, mas o que está perto, né? E quando a gente viu aqui acontecer com Cris em Nova Lima, a gente sabe que a gente, né, tiveram pessoas que viram acontecer com Cris aqui em Nova Lima, que não agiram, mas que se comoveram com Marina Silva e coloca nas redes, né? Então a gente pensar nisso tudo, né? Peraí, deixa eu. Enfim, Peraí, que apareceu um trem aqui na minha tela, já saiu. Então, como que a gente. Aí a gente observa também, aí pensando aqui, né? Eu acho que a gente pensa Nova Lima e a gente consegue, aí cada um consegue pensar os outros territórios também. E aí a gente vê, por exemplo, né, a Câmara Municipal de Nova Lima, Cris trouxe esse perfil que é bem assustador. São 15 vereadores, 14 homens e uma mulher, e um homem que se autodeclara como preto, né? Como homem negro que tem tomado essa consciência, né, enfim, de alguma forma. Então, a gente tem uma Câmara branca masculina, mas que recentemente aí faz um evento, né? E como que as representatividades elas não podem ser alegóricas. Aí a Câmara Municipal faz um evento essa semana também, e né, Câmara na Escola, que é um movimento super bacana, e coloca simbolicamente três mulheres negras para poder representar e simular uma representatividade mesmo, né? Para simular uma aprovação, uma reunião, né? De aprovação enfim, de uma reunião ai, gente, fugiu não, uma reunião da Câmara dos Vereadores, né? Como que a gente brinca com isso, né? Da representatividade? Porque isso é brincar com a representatividade, né? Na hora que é simulação, a gente põe mulheres pretas, eram mulheres pretas. Aí a gente simula. Quando é a realidade, por que que a gente não está chegando lá, né? E que é a nossa responsabilidade nisso também, né? Eu contei que no início, para quem não estava, contei que dei aula de história até o ano passado, para educação básica, eu falava, ó, mulheres, ensinando Brasil República, votem em mulheres, né? E por que que a gente não está votando? Por que que nós não estamos votando mulheres pretas? E por que que a gente precisa de recorrer a essa representatividade alegórica, né? Porque é uma representatividade alegórica. Então, assim, isso tudo, né, veio nessa semana de que tinha nosso encontro. Então, eu queria trazer um pouquinho dessas reflexões. Camila tá com a mão levantada, mas Cris, você que comanda aí e vamos lá. Não, podem participar. Camila. Boa tarde, boa noite, né? Enfim, de novo. É porque eu estava escutando a Cris falar, né? Já virei íntima. E, assim, a história que você contou, Cris, é linda, maravilhosa. Apesar de ter muitas dores, né? Mas é a sua história. Eu vou falar vários pontos aqui, tá, gente? Que eu escutei até agora.
Eu fiquei um pouco embasbacada quando você fala da colega que ela desmaia uma vez ou outra, várias vezes, na verdade, né? E depois descobre que era por fome. E me bate assim, poxa, ninguém perguntou por que essa menina desmaia, né? O tempo Ninguém, todo. Ninguém ninguém. pensou, assim, se fosse no âmbito da doença, né? Que poderia ser na época, porque fome não se pensava, né? Pelos motivos óbvios. Mas óbvios de ser Nova Lima, né, gente? Uhum. Mas eu fiquei um pouco embasbacada com isso, né? Não sabia que Nova Lima foi colonizada por ingleses, né? E isso já acho que explica bastante coisa. Uhum. Você colocou, né? Pelo menos para mim, né? Elucida bastante coisa do que tem se passado, né? E sobre a violência, né, que a Marina sofreu essa semana, uma das, né? E a que você vem sofrendo também, me faz. Eu vou falar isso aqui, gente, porque eu acho que a gente está no nosso campo, nosso lugar. Mas faz Uhum. pensar sobre alguns movimentos de esquerda, né, que estão, né, entre nós, para que se dizem maiores, né, que são mais capacitados, como a palavra que a gente usou, né, para dizer assim que você não é capacitado, você não é esquerdo o suficiente Uhum. representar a gente, né? Não sei qual partido foi, enfim, mas isso mexe muito assim comigo nesse âmbito, né, de que a gente está tentando entrar em acordos, está tentando fazer uma frente mais robusta, mais forte diante de todo o cenário nacional, né? Mas nos micros, né, que estamos, né, em Belo Horizonte, não falei antes, né, mas eu estou em Belo Horizonte, vocês que estão na Nova Lima, a gente não consegue conversar justamente por um achar que tem mais valia do que o outro. E eu fico assim, que esquerda é essa que entendeu que é mais válida, que tem mais capacidade do que uma mulher preta, sabe? Uhum. Não E eu deveria ser acho, assim. Cami, e eu acho que não, eu sempre falo isso para as pessoas, não é porque era eu, é porque eu representava um lugar de gênero e um lugar de raça subalternizado na minha cidade. Então, até para as pessoas que se dizem de esquerda, é difícil entender que esse lugar é um lugar que tem que ser ocupado por nós, né? Então, ser de esquerda não é estar num partido que tem uma história, mas é você romper com uma história, muitas vezes, né? E esse romper com a história, por vezes, é negligenciado, né? É silenciado, é apagado, né? Por outros interesses que não seja a própria inclusão, a própria inserção da mulher e da mulher preta, né? Então, é muito triste, né? A gente precisa mesmo rever os nossos conceitos de esquerda e de trajetórias de esquerda, né? Terezinha tinha levantado a mão, Terezinha. Você quer que eu tiro o. Tô tentando tirar o microfone seu do. De liberar seu microfone aqui, tá aparecendo aí. Ainda tá desligado, Terezinha. Tá chegando aí para você a pergunta se quer liberar? Ah, tá. Foi? Foi. Ó, meninas, né? Eu nem falei a minha idade, eu tenho 65 anos. Então, para vocês, né? Para vocês são todas, né? Para vocês são meninas. Quando eu ouvi a Cris falando, assim, eu fiquei muito emocionada, eu remeti à minha infância. E o engraçado é que na minha infância
eu não consigo lembrar dessa parte da primeira à quarta, sabe? Eu consigo lembrar muito pouca coisa. E aí me veio isso, tudo que a Cris falou, algumas coisas que eu já passei por isso, né? Uma mulher preta, família grande, 10 irmãos, pai pobre, Nova Lima. Felizmente, Nova Lima era e ainda continua sendo isso tudo, né? Isso me voltou muito, né? Aí, às vezes, eu fico até me perguntando por que que eu esqueci. Acho que foi tão doloroso que eu esqueci essa parte toda. Então, quando Uhum. você falou, Cris, assim, eu voltei lá atrás, sabe? Eu lembrei disso tudo, eu lembrei da Aurilândia, Centro Ideal. Nem na Aurilândia a gente conseguia ir, não. Mas, assim, o que me faz pensar muito, né, foi essa parte. Eu estudei em Cristiano Machado. Eu não consigo Uhum. lembrar. Eu só consigo lembrar da minha professora, e eu consigo lembrar que eu ficava a última, né, porque não tinha, a gente não tinha nem roupa para ir, era chinelo, né? E Uhum. quando o chinelo rebentava, você colocava um arame nele, ou então uma presilha. Eu acho que quando nós começamos lá atrás, o Frente de Mulheres, eu acho que a gente tem que discutir isso mesmo, sabe? Uhum. Essa que a gente tem, que ainda divide, né, nas cidades pequenas. Eu estou em Contagem. Contagem a gente está procurando, né? Eu vejo que está crescendo bastante coisa. Não participo muito ativamente na política de Contagem, mas aqui a gente tem uma prefeita que a gente está fazendo bastante coisa pela cidade. Uhum. Mas eu acho que é importante, sabe, a gente ter essa discussão, nós aprendermos sobre isso, e Uhum. eu acho que é muito importante. Eu acho que agora, né, nós com esse grupo, e a gente com esse debate que a gente está fazendo aqui, ainda mais eu, né, que sou uma mulher de 65 anos, a gente vai ter, eu tenho muito que aprender com vocês, então está sendo muito bom. Eu fiquei Uhum. muito emocionada. Aí eu queria falar mais uma coisa. Eu queria falar para a Camila, né, que é a psicóloga, que eu sou a mãe do Luciano, que é paciente dele. Ai, que ótimo! Como é Que que a bom que a vida senhora está é? aqui. Eu falei com ele ontem, falando, não, é quase obrigação, vocês dois estarem lá. Então, não Eu tem falei assim, noção gente, essa quanto cadeira eu conheço, pode até não ser, né? Mas eu falei, gente, essa cadeira eu conheço. que mãe do Luciano. Que bom conhecer a senhora. Aí é bom. Não, não, senhora não. Pode ser você, por favor? Você que é melhor. Não, Agora mas tem que... tá sendo muito bom, gente. Vocês não têm noção. Que Ô, ótimo. Terezinha, Eu tô quando apanhando você. aqui. De vez em quando a minha neta vem e me ensina, porque eu tô apanhando, eu tô aprendendo. Uhum. Então tá. Ô, Terezinha, é Ah, interessante quando você fala que você não lembra muito não dessa lembro. fase, né? Mas foi um esforço também meu de escrever isso, e eu lembro que foi um resgate mesmo. E eu fiz esse texto, né? Ele é um texto que prolonga mais, sabe? Ele tem mais 3 páginas, assim. Foi um texto que eu fiz chorando, porque era muita dor. E muita coisa eu só consegui lembrar escrevendo, né? Aí eu fui escrevendo, aí uma coisa alinhavava a outra, que alinhavava a outra, que alinhavava a outra. E aí eu falo assim, gente, como que eu dei conta de passar por isso e sobrevivi? É um milagre. Verdade. Né? Porque assim, não tem explicação o que uma menina preta, pobre, viveu e vive em Nova Lima, Minas Gerais. É um negócio surreal. Esse contexto, ele é amargoso, ele é perverso com as pessoas que são nós, né? Que são as mulheres, né? E as mulheres pretas, né? É isso mesmo. Minha câmera fechou sozinha, gente. Obrigada, Terezinha, né, Falou. pela Obrigada, troca aqui, querida. né? E que bom, né? Os encontros virtuais vão deixando a gente mais perto também, né? Isso é muito importante. Alguém quer trazer? A Marisa colocou aqui que ela tá em deslocamento, mas que está acompanhando, né? Agradecendo o relato, viu, Cris? Uhum. Mais alguém, gente, vocês querem trazer, né? Alguma.
Alguma outra? Eu acho que assim, é um início mesmo, né, de uma conversa, mas alguém quer trazer mais alguma colocação ou alguma pergunta para a Cris? Eu acho importante a gente trazer essa discussão mesmo da comoção do caso da Marina, né? E como a gente não tem essa empatia com os que estão próximos da gente. O caso da Marina, no dia em especial, eu estive em trânsito e não acompanhei, estava num processo de deslocamento de cidade, e quando eu cheguei à noite, que eu fui dar uma olhada, e a gente vê as pessoas numa corrida para se manifestar, para fazer o papel do politicamente correto, às vezes não está nem sabendo o que está acontecendo, né? Eu sempre estou acompanhando, por exemplo, a Cristiane está na minha página, muitos pontos são comuns, as coisas que às vezes são socializadas, e aí eu vi e falei assim, deixa eu dar uma olhada, o que que aconteceu, e li ali. E a gente não vê esse mesmo movimento ali. Ou então a gente vê movimentos, sim, para poder fazer esse papel, igual você falou. Teve essa situação da Câmara aqui, colocou mulheres negras para esse papel alegórico. E isso me causa uma certa repulsa, sabe? Porque assim, a gente precisa de dar visibilidade, mas qual que é o tipo de visibilidade que a gente quer dar? Então, por exemplo, quando eu falei do meu papel mais tímido em relação a apoio e tudo mais, porque na realidade eu sei que as coisas precisam ganhar rua, precisam ganhar uma visibilidade, você precisa de dar a cara, mas às vezes um apoio mais modesto, mas mais honesto também, no sentido de da pessoa realmente perceber que você está com ela e você não está simplesmente fazendo um número ali para. Você entende? Eu percebo isso muito mais. Cristiane sabe disso, ela viveu uma situação, entre tantas que ela deve ter vivido na campanha, uma situação muito específica aqui no nosso bairro, né? Uhum, uhum, E na realidade, a gente esteve presente com ela, eu e minha família, né? uhum, Com formas diferentes, porque a gente percebeu que ela precisava de um apoio moral naquele uhum, momento. Ele uhum, era, dentro do ponto de vista de um movimento para eleição, para voto, isso não somou nada. Mas a uhum, questão aquela situação da gente sentir a dor do outro, né? Ter aquela uhum, questão da empatia. Porque, por exemplo, a Cristiane colocou essa situação de invisibilidade e todas essas questões, igual o colégio que ela passou por essa prova de seleção, eu passei por essa prova de seleção, mas a gente ainda tem todo um processo que é o seguinte: o que que é ser preto? É o tom né, é o tom da pele, as pessoas às vezes não identificarem a gente como mulher preta, né? Eu tenho um problema complexo aqui na minha casa, porque meu marido é branco, meus filhos são brancos, né? E assim, eu falo desse lugar de não ser branca e eles não conseguem entender isso, uhum, porque não está aflorada aquela questão do tom da pele, né? uhum, Esse entendimento. Então, por exemplo, eu percebo nos lugares que eu chego com eles, eu destoo, é nítido, uhum, né? uhum, Essa situação. Mas, e às vezes as pessoas não entendem que a gente tem essas dores e passa por isso. Então, assim, é aquilo que você falou, eu acho importante esses grupos menores para a gente ter essa condição de colocar essa preocupação, de estar olhando assim, precisou de ser a ministra lá para. Tem tantas pessoas ao nosso entorno, a violência para a gente que é educador, né? Essa questão do concurso público que você falou. Por exemplo, a gente chegou por causa do concurso público. Eu, desde quando me entendo por gente, os meus ingressos, as minhas oportunidades foram por concurso público. Então, a uhum, questão do mérito está ali. Aí, quando você vai para um cargo eletivo, a coisa muda de contexto, né? Você uhum, precisa de captar os seus eleitores. E o que, igual ela falou, se a mulher preta que passa na rua não identifica, ela se identifica com o menino jovem que reproduz o modelo que está posto na cidade, é uma Não é o que ela situação é o que ela gostaria de ser nesse território, né? Para nesse que ela puder, território, né? para que ela pudesse ser valorizada, né? É, É isso. e aí é o seguinte, colocar como uma figura alegórica. Eu não vi a situação da Câmara, eu estou me pautando pelo que você relatou. É, Uhum,
é tão importante, e a gente tem que entender esse lado também, porque as oportunidades de formação e de entendimento, e como o racismo é estrutural, o que que acontece? A pessoa nunca teve aquela oportunidade de estar num espaço de poder. Então, às vezes, ela está sendo colocada de uma forma pejorativa, mas ela não consegue perceber que ela está sendo massa de manobra de alguma situação, Isso. né? Que ela está sendo usada naquele espaço. Ela se sente até empoderada com aquela Uhum, situação, porque ela nunca viveu aquele espaço ali. E uhum, esse espaço que a gente precisa muito estar atento a isso, para não uhum, se deixar envaidecer, né? Por exemplo, eu tenho uma trajetória aqui no município que eu tive a oportunidade de estar secretária de educação. uhum, E eu estou fazendo registro dessa experiência. Foi uma experiência que eu tive uma oportunidade por causa de um mandato letivo de uma outra mulher. E uhum, eu agradeço ter tido a oportunidade, mas é um espaço que eu descobri as dores das resistências do machismo e do uhum, elitismo todo ali. Por quê? Foi um lugar que eu alcei de uma forma meio atravessada, né? uhum, Eu nunca busquei aquele lugar. A minha trajetória profissional me levou a um convite para ocupar aquele espaço. Mas, uhum, quando eu de fato ocupei e entendi que eu tinha que exercer um papel, o exercício político daquilo não foi fácil. Eu brinco que eram os bastidores, né? Assim, uma secretaria de educação, por exemplo, ela é uma secretaria fim, mas se você não tiver o apoio das secretarias meio, você não trabalha. E foi isso que uhum, aconteceu, porque as secretarias meio estavam voltadas para os homens, para o machismo, para o elitismo. E assim, foi um período pequeno. Agradeço muito a oportunidade, até para poder ver que o meu perfil não era aquele, né? uhum, Mas assim, todos esses espaços são. Então a gente se identifica nas falas de Cristiane, assim, nos mínimos detalhes dessa questão do cabelo, né? Recentemente. Eu tenho uma sobrinha e alguém me comentou assim: Ah, eu já vi que ela não gosta de ver muito as figuras das meninas negras, do cabelo e tudo. Aí foi aniversário, eu comprei um livro para tratar do tom, e a hora que eu fui entregar, eu perguntei assim: E aí, o que que você acha do seu cabelo? Aí eu gosto, tia, que não sei o quê. Aí, beleza, falou assim, falei, então não foi equivocado. Pois ela veio para minha casa, eu perguntei sobre o livro e ela sequer tinha mexido no livro. aham, aham. E assim, né? E às vezes, Elaine, ô, gente, essa questão que a Elane falou do bairro, nós estamos num bairro, eu acho que vale a pena falar a história e não falar os autores, né? Mas, assim, a gente está num bairro que é classificado de forma informal como condomínio, mas não é um condomínio, né? E, na verdade, o poder do bairro é muito no sentido de evitar que as políticas públicas entrem aqui dentro para que haja mais um poder de uma diretoria, de uma associação, que de fato o poder público faça o que tem que fazer, porque a gente paga IPTU a mesma coisa, né? E até não é barato o IPTU, né? Então, na verdade, uma dessas pessoas articuladas com o poder, hoje eu sei que né, com o poder que estava ali, que é do atual prefeito, foi feito um agendamento de uma apresentação dos candidatos à Prefeitura Municipal de Nova Lima. E aí ele foi no meu Messenger, né, do Instagram, ele nem era um seguidor meu e tudo mais, e disse e falou: se você aparecer aqui, mais ou menos aqui, vai ter um barraco, porque você não vai vir aqui nesse lugar, porque você não paga a associação. Então foi nesse sentido, né? Ele me intimidou
E aquilo me deu um terror, me deu um medo, né? Porque eu não sou obrigada de fato, né? Mas teve toda uma história a pagar um condomínio, porque não é um condomínio, né? E aí eu tive muito medo e eu dividi com algumas amigas minhas desse condomínio, e foi Elaine que puxou outras pessoas para que ficassem comigo nesse lugar, nessa data, nesse horário marcado, para que eu não fosse agredida por esse morador que estava me proibindo de ir lá naquele lugar falar da minha candidatura. Então, eu te agradeço muito, Elaine. Você foi essencial. Você foi uma força, você e sua família, naquele momento, naquele lugar e em todos os dias, né? Você é uma referência, uma pessoa que eu sei que eu tenho colo e partilha quando eu preciso. Eu te agradeço muito por essa atitude e assim, mais do que voto, você foi uma das poucas mulheres, como a Carolina e outras, que falaram assim: eu estou ao seu lado e a gente vai nessa batalha juntos, né? Então, muito obrigada. Por nada, Cristiane, foi assim, eu realmente fiquei muito sensibilizada com esse episódio especificamente, e já te falei isso, né? Você relatou aí, e todo mundo que está aqui já percebeu, é uma história assim, igual você falou, que você não sabe como que você está nesse lugar e o que que te moveu, porque realmente é, são muitas as lutas a serem travadas, a vida te desafiou dessa forma, né? Exatamente. Cris e Elaine, assim, primeiro, eu queria, né, tá muito rico, né, gente, essa troca. Aí eu queria comentar, assim, que a Elaine falou em algum momento, assim, não, mas não foi algo que trouxe voto, né, mas eu acho que o que a Cris, mais do que voto, o que a Cris buscava nessa candidatura é esse lugar, né, é esse lugar de ser do esperançar, né, para todas nós, e que as pessoas se vissem, né, quando o Cris conta da presença inglesa em Nova Lima, né, que veio como na forma da mineradora. Um dia também a gente pode conversar só sobre a história de Nova Lima, que dá assim muitas conversas. Mas é exatamente sobre isso, né, Helena, que a gente precisa conversar e agir, porque é muito fácil colocar, repostar no Instagram, nos stories, o repúdio com a fala do senador em relação a Marina Silva. É muito fácil, né, fazer isso. A gente faz isso com o dedinho, né? A gente não tem tantas, não respinga no nosso cotidiano, em 24 horas some, então não necessariamente as pessoas sabem da nossa posição política, mas quando alguém grita com uma mulher numa reunião, enfia o dedo na cara, impede, né, de participar de algo público, né? Eram 4 candidatos, em Nova Lima, 4, né? 4 pessoas só, né? Não dá nem para falar assim, não eram 16 candidatos no capítulo, enfim, não tinha justificativa. Quando a gente se levanta nesses momentos, aí eu acredito que a gente esteja fazendo política, né? Porque é exatamente isso que a gente quer, né? É isso, né? Não é essa política do dedinho no Instagram, porque essa é fácil, as pessoas se comovem, se doem, e vida que segue no dia seguinte. Né? E são as mesmas pessoas, gente, assim, e de verdade, são muito as mesmas pessoas que depois vão criticar a aparência da Marina Silva, né, que colocam lá no Instagram solidariedade, mas que numa roda menor vão falar do cabelo da Marina Silva, vão falar do corpo, enfim, né, de várias coisas, né, até do sotaque, enfim, porque, né, não é uma ação efetiva. Então é um convite, né, acho que a gente caminha assim para eu quero fazer esse convite, que a gente tem essa atuação que de fato é efetiva, que não precisa ser barulhenta necessariamente, que não precisa descaracterizar a nossa forma de cada um agir, mas que ela se torne efetiva nessas ações cotidianas, né, em relação a essas violências políticas que a gente sofre, dessas violências cotidianas que estão aí atravessadas por gênero, por raça, por classe social, né, por questões pela temática da deficiência, por todas essas temáticas que nos deixam mais fragilizados e vulneráveis, né? E aí eu queria, assim, eu vou encerrar assim minha fala, quando passar para a Cris, né, fazer um fechamento, assim, que eu sei que ela tem outro compromisso, assim. Depois, essas atitudes simbólicas, né, de colocar as pessoas em locais, né, por exemplo, vão colocar lá na Câmara, o consulado britânico, se eu não me engano,
enfim, não sei de onde que foi, mas colocou mulheres um dia só com mulheres no consulado britânico, e, se eu não me engano, mulheres negras, enfim. Essas representatividades alegóricas, nesse momento que a gente vive, elas já não cabem mais. E assim, não, o problema não é de quem aceita participar, né? Porque às vezes, para quem sentou lá alegoricamente, é uma primeira vez que entrou numa Câmara Municipal, não sabia nem que podia. Então, pessoalmente, né, é um passo. Mas como a gente vai diminuir, né? E eu não tenho a resposta, como é que a gente vai diminuir essa distância entre eu achar que eu posso, né? E eu de fato vislumbrar, né? Eu de fato ver que eu estou lá representada por outra pessoa, porque se eu sento lá, alegoricamente, num evento fictício, e me sinto bem, por que que eu não olho para a Cristiane Nunes e não vejo que ela pode sentar lá na cadeira do prefeito e estar me representando, né? Então, como que a gente vai fazer para a gente diminuir essa distância desse pertencimento dele ser real? Porque a gente não tem muito tempo para isso mais, né? Não dá para a gente esperar outras e outras gerações para a gente conseguir isso, né? Então, de forma alguma, não é um problema com quem aceita, né? Mas é com quem propõe e por que que a gente não está conseguindo chegar de fato. Eu também tive uma experiência, Elaine, aqui né, no governo como coordenadora de igualdade racial, foi uma experiência ímpar, assim, né, né, resultado, inclusive, de anos de trabalho, né, como é o seu caso e tudo, mas é exatamente isso, né, essa sensação de aí, né, é alegórico ou é real, né, e quando a gente percebe que a gente tem uma limitação de ação, a gente precisa repensar ali o que a gente está fazendo ali. Eu vou passar para a Cris, tá, Cris? Para você, assim, para a gente caminhar, assim, para a gente fechando. Antes, eu vou convidar que daqui meia hora a gente abre de novo outra sala, eu vou colocar lá no grupo. Aí, quem puder voltar para estar com a Camila, aí a gente vai falar de clínica racializada no esporte. E convidar para vocês continuarem lá no grupo, porque a gente vai continuar, né, Débora, com essa programação do Entre Nós, assim, que eu acho que ela é necessária. Então, continuem no grupo, convidem mais pessoas para entrarem. E aí, Cris, eu vou passar para você, né, para você fazer seu encerramento, assim, e mais uma vez agradecendo essa troca, é, esse lugar, né? Você conseguiu criar um lugar aqui para a gente hoje de aconchego e de troca real, assim, a partir da sua história. Então, obrigada, e eu passo para você fazer seu encerramento. Então, na verdade, eu acho que talvez o meu encerramento hoje, a minha participação de hoje, né, é mais no sentido assim de uma provocação e de uma pergunta, né, para a cidade de Nova Lima e também para outras cidades, né? Onde estão os movimentos negros, os movimentos de terreiros, os movimentos de mulheres desses territórios que não colocam as pessoas negras, as mulheres nos espaços de poder? Entende? E não é sobre mim. Não é sobre mim. A minha candidatura tinha pouco de mim, né? Era mais de uma luta, de uma história, né, das minhas marcas, e que eu esperava ter reverberado na luta dessas mulheres, da luta desses pretos, como a Terezinha se reconhece nesse lugar, né? Então, assim, eu fico questionando, cadê vocês? Porque a gente precisa estar juntos, né? Eu queria ratificar aqui que eu fiquei em terceiro lugar, né? Então eu queria agradecer essas pessoas que foram lá e votaram. Eu não fiquei em último lugar, gente, né? Eu fiquei em terceiro lugar e assim, com muito pouco
pouco dinheiro, com muito pouca inserção, né? Muita gente não soube nem da minha candidatura porque eu não consegui ter inserção, né? Nesses lugares, né? Mas eu queria mesmo um apelo, né? Uma sensibilização, né? Dos partidos de esquerda, né? Das mulheres pretas de Nova Lima, dos movimentos pretos de Nova Lima, dos terreiros de Nova Lima, das pessoas que estão em partidos de esquerda, inclusive, né? Do meu partido, que não estão aqui nesse momento, né? Então, eu fico assim, só é um pedido, né? É uma provocação, uma reflexão, né? E eu falei tudo com o afeto, né? Que me é próprio, né? Eu sempre falo que o afeto é que afeta e que a gente possa afetar essa chamada, esse lugar, né? De grito dessa mulher preta, dessa mulher que é interseccionada pelo gênero, pela raça, né? Pela deficiência, né? Nos territórios ainda tão elitizados das nossas cidades, né, dos nossos lugares. É isso, e eu queria agradecer muito, né, a presença de vocês. Cada presença foi muito significativa, né? Queria agradecer a Carol pela confiança, né? Você é uma mulher tão conhecida, né? Você é uma mulher historiadora, escritora, né? E eu acho uma honra mesmo, né, estar aqui, não uma honra no sentido assim de que não podemos estar aqui, mas no sentido de nos acolher, né, de estar entre nós, né, de falar dos nossos saberes, dos nossos corpos, das nossas resistências e insistências, e que a gente possa continuar juntas, né, para um café e para outros lugares de troca. Muito obrigada pela presença de todos e muito obrigada por Carol. Obrigada, gente. A gente encerra, né, por aqui, mas a gente continua lá no grupo e daqui a pouco a gente entra com Camila. Beijo. Tinha que ter uma foto aqui. Vamos tirar uma foto, isso. Senão depois a Débora ainda fica brava. A Débora depois ainda fica brava comigo, gente. Eu sempre esqueço, né, Débora?